Olá, eu sou o Edgar e este é mais um vídeo da série Como Demonstrar em Matemática. O tema da vez é como nós lidamos com quantificações encaixadas. O que eu quero dizer com isso? Como que nós lidamos para realizar demonstrações de expressões da forma para todo x e para todo y um certo φ, para todo x existe um y tal que psi, e assim por diante com um existencial seguido de um universal, dois existenciais encaixados ou então qualquer outra combinação de universais e existenciais que você queira lidar. Este é mais um vídeo de aplicação, mais um vídeo de resolução de exercício do que exatamente um vídeo de discussão de estratégia de demonstração. Eu digo isso porque para nós provarmos enunciados, para nós construirmos argumentos que envolvem quantificações encaixadas, basta que a gente olhe para as expressões de um jeito apropriado, reduzindo elas àqueles quantificadores que nós já conhecemos as estratégias de demonstração. O que eu quero dizer com isto? Olhar para uma quantificação universal dupla, como para todo x, para todo y φ, é equivalente a nós considerarmos simplesmente para todo x um certo φ estrela, em que este φ estrela é nada mais, nada menos do que o universal em y para todo y φ, agora nesta última expressão, o x ocorrendo de maneira livre. A mesma coisa pode ser dita para um universal seguido de um existencial, em que o psi estrela é nada mais, nada menos do que existe um y tal que psi. Podemos também olhar para um existencial seguido de um universal, o duplo existencial e qualquer outra expressão que nós queiramos demonstrar que envolvam quantificações iteradas ou quantificações encaixadas. Um primeiro comentário acerca das quantificações encaixadas é que um universal seguido de um existencial, em geral, não é equivalente a um existencial seguido de um universal. O que eu quero dizer com isto? Que para todo x existe y tal que φ, em geral não é equivalente a um existe y tal que para todo x, φ. Intuitivamente, nós entendemos este existencial como sendo a exigência de que haja um indivíduo que testemunhe para todo x, φ. Esse indivíduo y deve ser uma testemunha para todo o domínio de quantificação x à direita, enquanto que à esquerda, para a expressão que está localizada à esquerda, basta que para cada indivíduo x do universo de quantificação seja exibido um indivíduo y que sirva de testemunha para a expressão como um todo. Observe que se nós trocarmos a expressão φ por x menor do que y e interpretarmos esta expressão no domínio de quantificação real, do lado esquerdo nós temos que para todo x existe um y tal que o y é maior que x. Isso é verdadeiro. Para cada número real, existe um outro número real y que é maior do que o número real x apresentado anteriormente. Enquanto que à direita não é o caso. Não existe um número real y que seja maior do que todos os demais números reais. Beleza? Ótimo, então vamos aproveitar e construir aqui um argumento, vamos demonstrar um resultado em que nós temos um universal seguido de um existencial. Caso você tenha curiosidade, queira ver outros enunciados que envolvem quantificações encaixadas demonstradas aqui no canal, é só utilizar a área de comentários do vídeo. Dentre todas as possibilidades, eu escolhi aqui um exemplo que envolve o conceito de limite. O Alfredo está produzindo aqui no canal uma excelente série sobre cálculo, não deixe de conferir a série com o Alfredo, e aproveitando quando você estiver conferindo aquela série, temos aqui um exemplo de como demonstrar o limite de uma função envolvendo épsilons e deltas. Esse não é o único modo de fazer, mas a definição de limite com épsilon e delta e a fundamentação do cálculo através dos épsilons e deltas é um modo bastante comum. Muito bem, então
Só como uma revisão, aqui um comentário bem rápido, o limite de uma função f de x é igual a L quando x tende a A é, por definição, escrever a seguinte expressão. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que esta implicação que envolve desigualdades é o caso. Primeira coisa que precisamos esclarecer nesse vídeo, que não apareceu nos vídeos passados desta série. O que significa este para todo epsilon maior que zero? Como que nós entendemos isso? Até o momento, nós sempre quantificamos universal ou existencialmente sem nenhum outro parâmetro. Era simplesmente para todo x ou para todo y, existe z, existe w. Aqui nós temos um para todo epsilon maior que zero. Ora, isso é muito simples de ser entendido. Nós lemos esta restrição sobre o quantificador universal e existencial de dois modos. No caso do universal, é uma implicação. Dizer para todo epsilon maior que zero é dizer para todo epsilon, se epsilon é maior que zero, então aí nós temos um existencial também com uma restrição. O existe delta maior que zero. Isto é lido como sendo existe um delta, tal que o delta é maior que zero e acontece todo o restante da expressão. É deste modo que nós lidamos com quantificadores que envolvem certos parâmetros nas suas variáveis. Para o universal, nós transformamos numa implicação, para o existencial, nós relativizamos através de uma conjunção. Muito bem, nós vamos construir um argumento para o seguinte. Nós vamos provar que o limite de mx mais n é ma mais n quando x tende a A e m é diferente de zero. Veja que o que nós queremos fazer aqui é provar o limite de uma certa função. Que função é esta? A função mx mais n, em que m é um número real, n é um número real. Podemos provar isso usando conceitos de cálculo, ou podemos olhar para isto como sendo simplesmente uma expressão formal. E é esta perspectiva que nós adotaremos neste vídeo. O que nós queremos é simplesmente provar a seguinte expressão acerca dos números reais. Para todo epsilon, se epsilon é maior que zero, então existe um delta, tal que se delta é maior que zero e cumpre-se essa desigualdade, então vale esta última desigualdade com o módulo. Ora, como que nós provamos uma expressão como esta que está colocada na terceira linha? Como que nós provamos este para todo epsilon, se epsilon é maior que zero, então blá 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 blá. Observe que nós temos um universal, depois nós temos uma implicação, no consequente desta implicação nós temos um existencial, que tem em seu escopo uma nova implicação. Provar esse enunciado é utilizar todas as estratégias de demonstração que nós discutimos anteriormente nesta série. Nós começamos então olhando para este enunciado como sendo para todo, temos uma implicação. Comecemos então construindo um argumento para este universal. E lembre-se que para provar um universal, o que nós precisamos? Apenas supor um elemento genérico qualquer. Então, para eliminarmos aquele para todo epsilon do nosso argumento, basta que você considere que epsilon é um número real qualquer. Ótimo. Feito isto, o que nos sobrou? Uma implicação, em que o antecedente é um epsilon positivo, um epsilon maior que zero. Como que nós provamos uma implicação? Exato, tem uma série de estratégias e você pode revê-las aqui neste vídeo linkado acima. Nós vamos provar pelo método direto. Nós vamos assumir o antecedente e concluir o consequente da implicação. Ou seja, nós queremos concluir que existe um delta, tal que este delta é maior que zero e cumpre-se uma certa desigualdade, então também é o caso de termos a outra desigualdade. Ora, como que nós provamos o existencial?
Exato, tem duas estratégias principais, né? Você também pode rever a discussão das estratégias ao longo desta série. Ou nós exibimos um delta que cumpre as condições da implicação, ou então nós fazemos uma prova indireta. Nós supomos que não existe um tal delta e obtemos uma contradição. Pois muito bem, qual é a estratégia que utilizaremos nesse vídeo? A prova direta. Nós vamos exibir um delta que cumpre estas condições. E este delta irá, claro, depender do epsilon, porque nós tínhamos para todo epsilon existe um delta. Fixado este epsilon da primeira linha, nós vamos encontrar um delta correspondente a ele. E para cada epsilon, nós teremos um delta para este epsilon fixado. Beleza? A pergunta agora é como determinar, como exibir um tal delta? Bem, não há uma receita pronta para você provar existenciais. Você pode usar o método heurístico que você quiser, você pode usar o método gráfico, você pode usar toda a sua cultura matemática e toda a sua engenhosidade para encontrar um candidato à testemunha desse existencial. Você pode usar qualquer estratégia lícita que você queira para achar um candidato a delta. Eu vou seguir aqui com um rascunho que não faz parte do argumento. Eu paro a demonstração, paro a construção do argumento, vamos pensar graficamente aqui num modo de procurar um candidato à testemunha do existencial e depois verificamos que este candidato à testemunha é um bom candidato e cumpre a condição de desigualdade que eu estou reproduzindo no quadro, reproduzindo aqui na tela em azul. Ora, como que nós podemos procurar esse candidato a delta? Nós podemos olhar para onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar numa certa desigualdade em que nós temos uma tolerância para o epsilon. Opa, tem um typo ali na tela, ficou faltando fechar o parênteses à direita do epsilon. Mas vamos ao que importa. Vamos olhar ali para a desigualdade, uma vez que a função está representada ali em azul. Você pode até criar uma objeção e falar, mas você sabe que isso é uma linha reta. Não importa, mesmo que não seja uma linha reta, a estrutura que eu vou utilizar aqui para a gente procurar esse delta, essa estratégia gráfica, funcionaria para outras funções bem comportadas que não uma reta. E você pode se exercitar com a lista de exercícios que há no canal, ou melhor, que há no site do canal Ad Infinito. Pois muito bem, o que nós temos para desigualdade lá à direita? Se você tiver um MA mais N, você pode estabelecer uma certa tolerância epsilon. E o que o antecedente está nos dizendo? Nós devemos escolher um delta tal que, se nós estivermos de maneira apropriada na vizinhança de um ponto A, o que significa este apropriado? Se nós estivermos numa certa vizinhança delta do ponto A, então quando nós levarmos esta vizinhança do ponto A pela função, nós iremos cair dentro desta tolerância dada pelo epsilon. Perfeito? Por isso que para cada epsilon a gente precisa de um delta diferente. Quanto menor ou maior for a tolerância, maior ou menor é o intervalo de vizinhança do ponto A que nós podemos adotar. Ótimo, então como que a gente pode tentar procurar esse delta aí que sirva de vizinhança? Se você olhar graficamente, nós temos um delta linha e um delta duas linhas ali como intervalo de vizinhança do ponto A. Observe agora que nós precisamos escolher um delta, de tal modo que sempre que nós estivermos na vizinhança desse delta, os pontos desta vizinhança de A sejam levados por F dentro da tolerância epsilon. Ora, para que isto aconteça, parece que graficamente nós precisamos escolher simplesmente o menor desses dois delta linha e delta duas linhas. Agora, como que nós podemos tentar determinar este delta linha, delta duas linhas? Observe a função. A função que nós temos é a mx mais n.
Se nós trocarmos o valor da função pela sua ordenada, nós temos y igual a mx mais n, ou seja, x é y menos n sobre m. Se nós olharmos agora para a representação gráfica que está à esquerda, observe que o ma mais n mais epsilon vai ser levado pela imagem inversa de f, ou vai ser levado por esta correlação que nós estabelecemos à direita entre x e y, para o seguinte: no lugar de y nós colocaremos ma mais n mais epsilon, ou seja, a fronteira superior ali, a do A com delta duas linhas, deve ser ma mais n mais epsilon menos n sobre m. Os três primeiros termos são o y. E a mesma coisa nós podemos fazer agora para o limite inferior da tolerância epsilon. Fazendo as simplificações imediatas, nós temos que o ponto mais à direita nas abscissas é a mais epsilon sobre m, e o ponto mais à esquerda, no eixo das abscissas, é a menos epsilon sobre m. Isso nos permite procurar aí esse delta linha e esse delta duas linhas. É só calcular a distância entre A e o ponto mais à esquerda, do ponto mais à direita e o A. Observe que em ambos os casos nós obtivemos... deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela. Em ambos os casos nós obtivemos epsilon sobre m. Tanto faz qual que você toma por delta, afinal de contas são os mesmos. Vamos assumir que delta é igual a epsilon sobre m. Beleza? Isso conclui o argumento? Isso conclui a demonstração? Claro que não. Esta discussão visual que nós fizemos foi só para procurarmos um candidato a delta. O nosso candidato a delta é esse epsilon sobre m. Tudo o que está nesta tela não faz parte da construção do argumento. Isto foi um método visual, heurístico, dê o nome que você queira para encontrarmos um candidato. Vamos verificar agora se esse candidato cumpre o papel de testemunha do existencial. Se ele cumprir, excelente, a demonstração estará concluída. Se ele não cumprir, nós precisaremos refinar a nossa procura por um indivíduo que testemunhe o existencial. Bora lá? Muito bem, então vamos voltar. Tínhamos isso antes da tela de rascunho. Disto precisamos mostrar que existe um existencial tal que uma certa implicação é válida. Pela discussão da tela anterior, o nosso candidato a delta é epsilon sobre m. Vamos verificar que de fato este candidato será aprovado. Quer ver? Assuma agora o antecedente da implicação. Por que nós assumimos o antecedente da implicação? Estratégia de demonstração. Queremos provar um existencial, exibimos quem é o existencial, epsilon sobre m. E agora verificamos uma implicação. Para provar a implicação tem uma série de estratégias. Já discutimos nesta série estas estratégias. A estratégia que eu irei adotar é a prova direta. Eu vou assumir o antecedente e concluir o consequente da implicação. O antecedente está posto no quadro. Podemos, então, simplesmente reescrevê-lo como sendo que x menos a está entre menos delta e delta. Isto apenas pela definição de módulo. Podemos agora trocar o delta pelo epsilon sobre m. Feito isto, podemos somar a dos dois lados da desigualdade. Somando a dos dois lados, não mudamos as desigualdades, temos esta penúltima linha. E agora podemos multiplicar a penúltima desigualdade por m. Observe que se m é positivo, as desigualdades se mantêm. Se m for negativo, você troca a direção das desigualdades, mas como m é negativo e o epsilon é positivo, aquele mais epsilon sobre m ficaria menos epsilon. Deste modo, quer você multiplique por um m positivo ou negativo, nós temos esta última desigualdade. Observe que o m, desde o início, não é zero.
Ótimo, podemos agora somar o número real n e manter a desigualdade. Mas observe que se subtrairmos MA mais N desta desigualdade, nós temos agora que MX mais N menos MA mais N está entre menos epsilon e epsilon. Isto significa dizer que o módulo desta diferença é menor do que epsilon e concluímos desse modo o nosso argumento. De fato, veja que quando nós utilizamos epsilon sobre m como candidato a indivíduo que testemunha o existencial, nós temos que a implicação é válida. Saímos do antecedente, chegamos, concluímos o consequente apenas através de manipulações algébricas aí bem simples. Isto permite nós afirmarmos que nós terminamos a demonstração de uma quantificação encaixada. Nós provamos que um para todo, aí tinha uma implicação, em que o consequente da implicação era o existencial, e no escopo do existencial nós tínhamos uma nova implicação. Veja que uma vez que as estratégias de demonstração estão claras, realizar as provas é só usar um pouquinho de criatividade e um pouquinho de manipulação algébrica. Se nós não sabemos qual é a estratégia de prova que nós vamos utilizar, vira loucura. Nós nunca sabemos, nunca estamos convencidos se o nosso argumento funciona ou não. Caso tenha alguma dúvida, por gentileza, utilize a área de comentários do vídeo. Caso queira resolver alguns exercícios, consulte o site do canal Ad Infinito. E a você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima aí.